Ó, tô aqui na cidade do samba, mais precisamente eu vou aqui, ó, no Barracão da Mangueira, para conversar com a Nick Salmão e o Guilherme Estevão sobre o enredo As Áfricas que a Bahia canta, que vai falar um pouco aí das instituições pretas, né, do Carnaval da Bahia, como é que elas transformaram e construíram a identidade baiana. Então você já curte o vídeo e já compartilha com todo mundo, para todo mundo ficar aí por dentro desse enredo junto com a gente. Estou aqui com a Nick e com o Guilherme, vamos falar aqui um pouquinho sobre esse enredo. Primeiro eu queria saber, porque eu fiquei sabendo que é meio que também uma junção de ideias de vocês, né? Que a Nick já tinha a vontade de fazer um enredo sobre mulheres pretas e você um enredo sobre a musicalidade baiana. E como é que vocês chegaram nesse denominador comum deste enredo que vocês vão fazer em 2023? É que esse enredo, na verdade, a história dos cortejos afros da Bahia, ele já tem naturalmente um protagonismo feminino no processo. Então, quando a gente se encontra, né, com essas ideias, a gente na verdade não precisou nem forçar nada, nem quebrar a cabeça com aquilo. Foi, na verdade, destacar aquilo que já fazia parte do cortejo. Então, a questão das rainhas é algo muito forte. E nos 3 primeiros cortejos, por exemplo, né, os cucumbis, os clubes negros e na Foché. Isso, consequentemente, enfatiza nas deusas do ébano, dos blocos afros, e nas cantoras do axé, que são os principais nomes, os expoentes nessa cultura musical do axé baiano. Então, é algo que foi naturalmente construído. E aí, quando a gente se encontra, isso aflora para o nosso enredo. Vocês, quando conversaram com a gente lá no canal, vocês falaram que ia ser um enredo popular com a cara da Mangueira e que a gente às vezes ia falar que era óbvio, mas não era óbvio. E qual é essa obviedade que a gente não vai ter aí nesse enredo? Quando a gente fala que a Mangueira é mais baiana, né? Mais baiano não podia ser. Mangueira já teve carnavais que fala dessa baianidade, né? Já teve várias homenagens aí. Só que a nossa forma que a gente está fazendo esse carnaval é diferente, e a gente traz essa baianidade de uma forma diferente, que não foi falada e não foi vista. E todo esse olhar de África também é diferente do que já foi visto. Isso aí vocês vão ver mais pra frente na construção do carnaval. A gente também não pode abrir tudo, né? Tem que guardar nossos segredos. Mas, pelo contexto, você lendo a nossa sinopse, quem leu a nossa sinopse, quem leu a nossa justificativa, vai conseguir perceber essas Áfricas diferentes que vêm ali para a Bahia para formar essa musicalidade. Então, é esse olhar diferenciado que a gente vai mostrar aí no desfile. Eu falei faraó, faraó. Outra coisa interessante, essa questão de trazer os cortejos, afoxés, enfim, essa musicalidade, mas também discutir questões sociais. E quais são essas questões, né? Não sei se vocês podem falar, mas enfim, eu quero um spoiler aí de algumas dessas questões que a gente vai ver com a Mangueira também. Então, dentro de nossos assuntos que a gente aborda, né, no carnaval, todos eles têm uma questão social, entendeu? Então, desde o princípio, lá nos cucumbis, que foi antes ainda da abolição da escravatura, já tinha todo esse processo, né, que a gente já começa por aí. Depois, nos clubes negros, também aí já é o carnaval, né, esses cortejos pós-abolição, que aí a gente trata toda essa questão social, essa questão política e, assim, contra o racismo. Então, de acordo com os movimentos, com as coisas que aconteceram naquele período. E que tem a ver com a própria formação de se fazer sair na rua em forma de cortejo. Esses cortejos, eles eram protestos em forma de arte. Isso é algo que já está inserido em todo o processo, né? Desde esse processo pré-abolição, onde eram escravos fazendo cortejo no momento que esse divertimento de carnaval era restrito a algumas pessoas da sociedade. Esse pós-abolição, que é uma questão de ter a liberdade no papel, mas não ter a cidadania garantida. Então, é uma disputa territorial para se fazer carnaval. É uma questão de liberdade de culto nesses afoxés, porque era justamente esse processo de ter a perseguição que os terreiros sofriam naquele momento. Os blocos afros já nascem como uma luta social de discutir as mazelas do povo preto na Bahia e de reafricanizar essa Bahia.
e o axé é a expansão de todo esse discurso para além do território baiano. Então, essas questões são transversais à narrativa do cortejo, mas são fundamentais no próprio surgimento dos cortejos. Então, é algo que está intimamente ligado do princípio ao fim do enredo. A musicalidade, né, desses blocos afros, o Ilê é um que a gente até tem como marco, que foi o primeiro. Toda essa musicalidade, toda a história que era contada nesses carnavais são protestos, né? E isso virou até no Ilê, até que eles tinham, como se a gente tem aqui enredos, eles tinham aqueles enredos que eram desenvolvidos e era falado dos carnavais. E sempre com o assunto do povo negro, sempre falando essas histórias. E aquilo virou material didático para as escolas, que nas escolas ainda nem se estudavam ainda a história preta, né? Então eles já apresentavam esse processo, esse material didático para aquelas crianças das regiões para aprenderem mais sobre a sua cultura. Isso aí a gente não tinha naquela época ainda. Eu achei a meio-dia, vou levar meu bem-querer pelas ruas da Bahia pra dançar no Badauê. Vocês já falaram aqui várias coisas que a gente, enfim, nem imaginava e tal. Até vi a entrevista que vocês fizeram no dia que lançaram o enredo, né? Falaram até dos cucumbis, que era uma coisa que a gente não conhecia, né? Parece muito do Rio, né? Sim. E aí, quais são as outras curiosidades que vocês foram vendo? Não sei nem se vai estar no desfile, mas assim, que vocês na pesquisa foram ali descobrindo, né, e achando interessante, coisas que não sabiam, né? Tem muita coisa, assim, a gente fala que o desfile, quase cada setor dá um desfile por si só. Então, assim, tem várias questões, a gente não pode falar nisso, que são nossas preciosidades para o desfile. Mas é isso, o universo temático das coisas, né? Por exemplo, as relações sobretudo a relação artística da coisa, como os símbolos artísticos se tornam elementos de luta e elementos de crítica social. Eu acho que é aquilo que a gente foi descobrindo mais ao longo desse processo. E, sobretudo, quando a gente consegue ver o protagonismo feminino. Por exemplo, a importância das mães de santo dentro desse processo, a importância das realizas e do símbolo feminino nesse processo, como vários blocos afros foram fundados por mulheres. Sim. E como essas mulheres auxiliam, sobretudo, numa construção estética da Bahia, pela proibição que existia na Bahia. Tem um bloco afro lá, que isso eu não conhecia. Nessas pesquisas no estudo a gente vai buscando e a gente acabou trazendo porque tem tudo dentro desse nosso contexto, que é o Didá, que é um bloco só de mulheres pretas. Então a gente traz isso para o desfile e dentro das nossas pesquisas inicial, a gente não tinha visto isso. Se aprofundando, a gente olha esse bloco, vamos encaixar ele. Ó, gente, tô saindo aqui do Barracão da Mangueira. Você já sabe, bota aqui nos comentários o que vocês acharam do enredo, o que vocês acharam do papo que eu tive com o Guilherme e com a Nick. E não deixe também de se inscrever aqui no canal e ativar a notificação para ficar sabendo sempre quando tiver vídeo novo por aqui, tá bom? Beijo, beijo, até a próxima, tchau, tchau.